preste bem atenção a essa história e veja se você não viu algo parecido próximo a você, ou que você conhece, ou até mesmo na sua casa. Imagine um jovem, uma jovem que cresceu na igreja, que cresceu ouvindo a palavra do Senhor e conhecendo os seus ensinamentos. Os seus pais instruíram naquilo que o Senhor o ordenou. No entanto, quando eles cresceram, eles abandonaram o caminho do Senhor. Não sei se essa história já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, mas com certeza você já ouviu e viu algo parecido. Pois bem, a nossa sexta lição irá tratar sobre isso. E o tema dela é a seguinte: pais zelosos e filhos rebeldes. Então, sem mais delonga, eu te convido a nós conhecermos a partir de agora e nos aprofundarmos na história de Sansão, esse ícone da Bíblia Sagrada e que todos nós conhecemos desde novo. Então se prepare, porque depois da vinheta tem coisa boa pra gente. Roda a vinheta! Seja bem-vindo, meu querido irmão e minha querida irmã, ao nosso canal Tens um Minuto. Aqui você conhece, nós temos toda semana vídeos postados sobre as escolas bíblicas de adulto da CPAD. Como eu lhe falei na introdução, nós estaremos abordando desta feita a sexta lição, que trará a história de Sansão. Meu amado irmão, mais uma vez eu lhe peço perdão por não ter gravado o vídeo a semana passada. E como você pode perceber, ainda estamos gravando nesse local aqui, porque o nosso outro local ainda está em reforma, com muita poeira. Então, até lá, eu peço perdão para vocês, até mesmo pelos atrasos para postar os vídeos. Mas logo mais, normalizará tudo isso aqui e você terá seus vídeos postados sempre na segunda-feira, tá bom? No máximo na segunda. Sem mais delonga, eu quero ler com você o nosso textuário e a nossa verdade prática. Aquilo que irá embasar, fundamentar a nossa lição de hoje. E o textuário se encontra lá em Colossenses, capítulo 3 e o versículo de número 20. Acompanhe comigo aí na tela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nossa verdade prática nos diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. Meus amados irmãos, com isso, vamos prosseguir, lendo agora a nossa leitura bíblica em classe, que está dividida aqui em Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 7, e depois o versículo de número 24, e depois o capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Eu te convido para você acompanhar novamente comigo na tela a leitura desses textos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho,
e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Com isso, vamos ler agora Juízes, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso de número 3. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Tendo lido, meu querido, a nossa leitura bíblica em classe, eu te apresento a nossa palavra-chave. E a palavra em destaque é instrução. Veja o significado dessa palavra agora pelos dicionaristas. De acordo com os dicionaristas, a palavra instrução significa ação de instruir, ensino, educação, noções adquiridas, saber, ter boa instrução. A palavra tem origem no latim da palavra instructiones. Instructione. Essa é a palavra que dá origem à palavra instrução. Você verá ao longo da lição mais detalhes sobre ela. Com isso, vamos para a nossa introdução e os nossos tópicos. Meus queridos, essa é mais uma história daquela que nos marca, que nos impacta. Quando nós olhamos para a história de Sansão, é uma história que, a priori, você diz assim, vai dar tudo certo. Nasceu numa família cristã, numa família temente a Deus, numa família que serve a Deus com fidelidade, não tem como dar errado. Mas quando nós começamos a analisar, nós percebemos uma coisa muito maravilhosa. Deus tem os seus planos vão ser cumpridos, mas Deus também dá o livre-arbítrio ao homem. De uma coisa é certa, o propósito de Deus irá se cumprir na sua vida, seja você obedecendo a Deus ou querendo desobedecer como Sansão. Você percebeu que o final foi doloroso, o final foi triste, o final foi terrível. Porém, Deus cumpriu o seu propósito. Você que decide se vai servir a Deus e viver os seus propósitos por bem, ou se você vai deixar Jesus te puxar, como nós falamos muito bem, né? No anzol. Porque Deus dá tempo, Deus dá corda, mas depois ele puxa o homem. Eu quero ler com você o nosso primeiro tópico para a gente começar a conversar sobre essa história. O primeiro tópico dessa lição tem por título Os Pais de Sansão. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, uma situação espiritualmente deplorável. Segundo, a mulher agraciada. E terceiro, recebendo orientações divinas. Pois bem, meu querido, trazendo aqui nesse primeiro tópico, subtópico, que é um contexto, qual era o contexto deles? Sabemos que depois que o povo de Israel conquista a terra prometida, cerca de 1300, 1370, varia muito de um autor para outro, escritor para outro, 1400, alguns historiadores datam. Então, antes de Cristo isso. Então, a partir de agora, nós estamos vendo o quê? O povo que já está situado na terra prometida, que já venceu várias batalhas e que no final da trajetória de Josué, nós começamos a perceber, como nós já falamos numa lição anterior, o povo já se desviando dos caminhos do Senhor, já indo adorar outros deuses, apostasia, sincretismo religioso. E eu falei para vocês que toda vez que o povo desobedecia, se afastava dos caminhos do Senhor, eu não estou sendo aqui redundante, mas eu estou querendo lembrar para você apresentar o contexto. A sua mensagem, a sua aula será bem mais instrutiva quando você apresenta o contexto daquela situação. Então eu estou apresentando para você o contexto. O contexto era um contexto de apostasia. Estamos falando do período dos juízes, que varia ali entre 310 anos, 325 anos. Não temos mais uma vez ao certo a data. De uma coisa você pode ter certeza, foram mais de 300 anos, o período dos juízes. E nesse período,
nós vemos aí aproximadamente 13 homens que lideraram, 13 juízes que lideraram o povo. Você sabe que nesse período não existia reis, né? Onde era centralizado o poder. Então existia ali uma união de todas as tribos, um estilo de confederação, né? E ali, de tempo em tempo, Deus levantava alguém para libertar o povo. Um juiz ali que era instituído, né? E você pode ver que passou Otoniel, passou Samuel, que foi o último, e o Sansão também. Jefté e tantos outros passaram, né? Ao todo, como eu posso falar para você, foram 13 nesse período de mais de 300 anos. E como eu tinha falado para você anteriormente, o povo ficava nessa, de adorava a Deus e se desviava. Quando se desviava, Deus mandava o castigo e o povo pedia a Deus, clamava, se arrependia e Deus novamente libertava o povo, levantando um juiz. Nesse contexto aqui que você pode perceber, trazendo um apanhado geral desse nosso primeiro tópico, o que acontece? O povo de Deus está numa deploração terrível, distante dos caminhos do Senhor, longe da presença de Deus, e então eles já estão sob o domínio dos filisteus. Deus entrega eles aos filisteus e eles já estão há 40 anos de cativeiro, 40 anos de castigo Deus tinha enviado para ele. E nesse caos, em meio a esse terrível momento de decadência espiritual, Deus sempre tem uma remanescente, né? Uma remanescente que não se rende ao pecado, que não vai com os outros, mas que serve ao Senhor. E nesse contexto você encontra Manoá e sua esposa. Aqui não vai dar o nome dela, vai aparecer como esposa de Manoá. E quando nós olhamos para essa família, é uma família diferenciada. É uma família que, mesmo ao contexto de apostasia e de incredulidade, ele serve ao Senhor com fidelidade. E aqui, quando nós olhamos para o segundo subtópico que fala sobre uma mulher agraciada, o que é que nós começamos a analisar? Você sabe muito bem que uma mulher estéril, nesse contexto que nós estamos analisando, era tido como uma mulher amaldiçoada. Imagine, uma mulher temente a Deus, que servia a Deus, que era luz e sal da terra naquele contexto, mas para os olhos da maioria, era como uma mulher amaldiçoada porque não podia ter filho. Então é nesse contexto terrível, nessa situação deplorável, que Deus envia o seu anjo, que aparece para essa mulher e lhe faz uma promessa. Você é estéril, beleza, até aqui. Mas Deus vai te dar um filho, você vai conceber e vai ter um filho. E esse filho teu vai começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Veja que promessa maravilhosa. Deus promete a ela um filho e esse filho ainda vai ser um libertador. Mas você percebe que Deus, além de dar o filho, Deus também dá as orientações, envia as orientações através do seu anjo. Esse filho será um nazireu. Teu filho será um nazireu. Então, porquanto não tomará bebida forte, não tocará em mortos, não cortará o seu cabelo. Ou seja, quando nós falamos no contexto de nazireu, né, nós estamos falando de uma pessoa separado, escolhido para uma determinada coisa, né? Aquela pessoa que foi separada, e ele foi realmente separado por Deus para essa tão grande missão. É tanto que Deus faz um milagre, né? Você percebe que a esposa de Manoá não está só nisso, mas está entre tantas outras mulheres estéreis que Deus fez gerar. Eu posso aqui destacar para você Sara, Rebeca, eu posso destacar para você Ana, eu posso destacar no Novo Testamento Isabel. E essa mulher também está nesse contexto. Deus, mais uma vez, está abrindo a madre de uma mulher estéril para realizar uma grande obra. O milagre de dar a ela um filho, de fazer ela conceber, e não só conceber, mas fazer esse filho dela que está sendo gerado, que vai ser gerado, ser o libertador do seu povo. Então, um milagre e uma promessa. E você percebe que, dentro desse contexto aqui, esse casal foi agraciado por Deus e principalmente essa mulher por servir a Deus com fidelidade e não abrir mão da sua palavra. E eu abro um parêntese aqui para trazer essa reflexão para os nossos dias. Quão precioso é a família, que em meio a esse contexto que nós vivemos, deplorável, em que querem destruir a família, que querem inventar um novo modelo de família,
aquela família que continua inabalavelmente fundamentado na palavra de Deus. É certo que receberá muitas pedradas, muitas afrontas, serão chamados como uma família quadrada, atrasada, mas aquela família que permanece no Senhor, há galardão da parte de Deus para elas. Deus há de recompensar toda aquela família que não abre mão dos seus preceitos e da sua palavra. Assim como Deus enviou o seu anjo para agraciar aquela mulher e aquela família, aquele casal, Deus ainda é poderoso para fazer o mesmo em nossa atualidade. Se você está gostando do vídeo, aproveita para compartilhar, curtir, comentar e deixar o teu like. Você que acabou de chegar no nosso canal e é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações diariamente, porque terá mais dicas daqui a pouco para você. O segundo tópico vem aí, recheado de dicas para você anotar, para você professor e para você aluno. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título o nascimento de Sansão e sua formação. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Segundo, a família de Sansão. E terceiro, a formação de Sansão. Pois bem, meu querido, Deus envia o seu anjo e fala para aquela mulher que ela terá um filho. Escute isso. Ela vem e fala para o seu esposo: olha, um anjo apareceu para mim, um homem apareceu para mim, enviado por Deus, e me deu a seguinte notícia, que eu vou ter um filho. Ela conta para o seu esposo o que aquele homem trouxe. Você olha para a família e vê o quanto eles são tementes a Deus. O que é que ele faz? Ele faz uma oração a Deus, Manoá, pedindo para que Deus envie esse anjo novamente para que lhe dê as instruções de como eles deveriam criar esse filho. Olha o cuidado desse casal em criar essa criança que iria nascer nos cuidados, nos caminhos e nos preceitos de Deus. Meu querido, como seria maravilhoso se todas as famílias de hoje agissem como agiu Manoá e sua esposa. E Deus misericordioso envia novamente o anjo para lhe dar as instruções à sua mulher e também a ele. Meu amado irmão, nasce Sansão. O milagre de uma mulher estéril e a promessa de um libertador para o povo de Israel. Durante a sua infância, nós vemos que, e podemos perceber pela Bíblia Sagrada ali, e os cuidados que os seus pais tiveram a priori, que ele foi uma criança que cresceu nos cuidados, nos caminhos e nos preceitos do Senhor. Naquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Aquilo que você pode encontrar aí, anote aí, capítulo de número 6. Números, capítulo número 6, vai falar sobre o nazireado e como deveria se comportar, viver uma pessoa que tinha feito o voto de Nazireu. Mais à frente, no próximo tópico, eu irei ler para você sobre esses detalhes. Meu amado irmão, Sansão, eu quero analisar com você mais uma vez, está crescendo, Deus está instruindo essa criança, Deus está abençoando ele, porque isso fica claro no texto da leitura bíblica em classe, no versículo de número 24 do capítulo 13 de Juízes, diz, olha, depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, conforme Deus tinha prometido, Deus está abençoando aquele jovem. Deus está abençoando aquela criança. Os pais estão crescendo ele, ensinando ele, né? Aquilo que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho em que se deve andar. Eu te pergunto, tá indo tudo bem? Tá dando tudo certo ou não tá? Mas uma vez eu quero dizer uma coisa a você, né? Tá indo tudo bem, tá indo tudo certo, mas Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Não é porque o pai, a mãe instruiu corretamente que o filho não vai se desviar. Isso não é uma garantia que seu filho não vai se desviar quando crescer. Eu sou um exemplo disso. Os meus pais me criaram não só na igreja, mas no caminho do Senhor e na instrução da sua palavra. Bíblia
eu aprendi em casa. Orar, eu aprendi com meus pais. Eles me ensinaram naquilo a qual eles tinham conhecimento e que Deus o ajudou a ensinar durante a nossa infância. Mas quando eu cresci, eu me desviei do Senhor. Não só eu, quanto meu irmão. E eu lhe pergunto, a culpa foi dos meus pais? Não foram. Assim como Manoá, eles criaram, tanto a eu quanto meu irmão, nos caminhos do Senhor. Mas por desobediência, por escolha própria, resolvemos andar pelos nossos próprios passos e pelos nossos próprios conhecimentos. Mas graças a Deus, que pela sua infinita misericórdia, me resgatou e resgatou a meu irmão novamente, e hoje servimos ao Senhor. Então, eu sou um exemplo claro desse contexto. E graças a Deus que não chegou ao ponto de Sansão, e hoje voltei ao propósito dele a servir e fazer a sua vontade. Mas quantos filhos não estão numa situação parecida com a de Sansão? Tem chamada de Deus, Deus fez promessa e hoje está no mundo. Seus pais o instruíram bem, mas eles não estão nem aí. Que Deus tenha misericórdia para salvá-los e resgatá-los o quanto antes. O caso contrário, pode acontecer coisas terríveis com eles. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justo. Meu amado irmão, então, o nascimento e desenvolvimento dele foi um nascimento e desenvolvimento na presença do Senhor, servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade, porque os seus pais o levaram a isso. Mesmo, vale ressaltar, num contexto de apostasia total daquele povo. Mesmo num terrível momento de 40 anos de escravidão para o povo filisteu. A família de Sansão, como você pode ver, pode perceber, o autor da revista que destaca muito bem, ele diz, olha, o menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. E ele destaca, primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente a ele a respeito do anjo, ou seja, compartilhou aquele momento, aquela promessa, aquilo que Deus tinha enviado através do anjo para ela. Segundo, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Se fosse outro, glória a Deus, Deus vai me dar um filho. Ai, meu filho, tá bom, Deus já fez a promessa. Não, Deus me fez a promessa, mas agora eu quero fazer valer a promessa de Deus. Eu vou pedir a ele instrução, eu vou clamar insistentemente e sem parar até ele me responder e dizer como eu devo criar o meu filho. Veja, que exemplo de família, mesmo em meio àquele contexto. Terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. E qual foi o resultado deles lá em Juízes capítulo 13, versos 6, 8, 9, 11 e 20? O texto diz que quando eles viram aquilo, eles prostraram-se no chão, né, e renderam graças a Deus. Veja, reverência, humilhação, temor a Deus e confiança nele, de que ele cumpriria aquela promessa. Um exemplo. Essa família é um exemplo para nós. Eu que vou ser pai, você que já é pai, você que já é avô e avó. É um exemplo. Um exemplo que não é o contexto da época que vai dizer como nós iremos criar os nossos filhos, como nós iremos instruir eles. Porque nós já temos a palavra de Deus e a sua Bíblia. E ela é imutável, a palavra de Deus permanece para sempre. É por isso que os padrões do mundo passam. Os padrões do mundo, como eles dizem, ressignifica. Mas a palavra de Deus não muda, meu querido. É por isso que é mais sábio, é mais inteligente viver num padrão imutável que é para sempre e que foi criado pelo nosso Deus para a nossa família. Porque família é projeto de Deus. Meu amado irmão, com isso, eu quero te apresentar a formação de Sansão. E para te falar sobre a formação de Sansão, eu preciso ler para você o que está lá em em Números, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 7. Acompanhe comigo, por favor. A palavra de Deus nos diz, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará,
vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte, não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo de sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Como você pode perceber, esses são os pré-requisitos para o nazireado. As instruções que Deus dá a Moisés para todo aquele que fizer o voto do nazireado. Mas eu quero agora discutir com você no nosso terceiro e último tópico, como foi que o Sansão se comportou diante desse tratado que Deus tinha determinado para todo aquele que era nazireu, incluindo ele, que Deus já tinha o determinado. Fique comigo e vamos para o terceiro tópico. Meus queridos, o nosso terceiro tópico tem por título A Fraqueza de Caráter de Sansão. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, Sansão subestimou o poder do inimigo. Segundo, a presunção de Sansão. E terceiro, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Meu amado irmão, ele cresce. E quando ele cresce, meu querido, primeiro ponto que nós analisamos de Sansão, sabe qual foi? Que tanta mulher para ele escolher, ele vai escolher logo o quê? Uma mulher que não é da sua tribo, uma mulher que não é do seu povo. E mesmo os seus pais não aprovando, ele diz, eu quero ela como mulher, porque ela me agradou. Veja, primeira desobediência de Sansão. Você leu comigo qual eram os preceitos, o que Deus tinha determinado para Sansão não fazer, ou para todo nazireu não fazer. O que é que Sansão faz? Sansão mata o leão e depois Sansão come do favo de mel que está naquele animal morto. Ou seja, toca em algo morto que Deus não tinha permitido. Além de se casar com uma mulher estranha, Sansão agora toca em um morto e Sansão também toma bebida forte. Tudo que Deus tinha estipulado, determinado para Sansão não fazer, Sansão faz. Me diga uma coisa, foi falta de instrução? Foi falta de conhecimento? Foi porque ninguém o orientou? Não. Foi por livre e espontânea vontade, porque os seus pais eram obedientes e temente a Deus. Mas agora estamos diante de um filho que cresceu numa família temente a Deus, mas que é desobediente, que quer seguir os seus próprios caminhos. Deus usa ele poderosamente. Através da força dele, nós vemos que ele mata esse leão. Ele toca fogo na seara dos filisteus. Sansão, com uma queixada de jumento, mata 1000 homens. Sansão chega na cidade de Gaza e arranca os portões principais daquela cidade com seus ferrolhos e tudo e leva nos seus ombros. E isso vai dando a Sansão uma coisa chamada ego. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu posso. Sansão agora está tirando o foco principal de tudo aquilo que ele está vivendo. O propósito a qual ele foi chamado, que foi para libertar o povo de Israel, e Deus sendo exaltado através do seu nome, inverteu os papéis. Ele está usando o dom que Deus deu, a força que Deus deu, para a sua própria promoção. E para além disso, Sansão ainda zomba dos filisteus. Sansão zomba dos filisteus. Sansão não fica atento com relação aos filisteus. Subestima os filisteus. Ou seja, eu sou forte, já venci 1000, já matei um leão, já toquei fogo numa seara, já carreguei os portões de uma cidade nas costas. Eu sou imbatível.
Eu sou invulnerável, né? Quantas pessoas não são assim? Deus dá um dom, um talento, para ele usar para a obra, porque Deus dá o talento para você não usar para si, mas para o meio, a comunidade onde Deus te colocou. E aí essas pessoas pegam e usam o quê? Para a sua promoção, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Quantas pessoas em nossa atualidade não têm feito e agido dessa forma? Tá Sansão, agora, dominado por esse ego, né? Subestimando o poder do inimigo. E uma coisa interessante que eu destaco para você é duas coisas que Sansão tem. Dois inimigos. Quais são os dois inimigos de Sansão? Um interno e o outro externo. O interno, eu já falei para você, é o ego de Sansão. E o externo eram os filisteus. Só que o ego de Sansão tinha cegado Sansão com relação ao inimigo externo. E quando isso acontece, a gente pensa que a gente pode tudo, que a gente é imbatível, que a gente é super-homem. Ei, meu querido, triste do homem que é cego por esse tipo de atitude que Satanás coloca na sua mente. Sansão está longe dos propósitos de Deus, está longe daquilo que Deus determinou, está longe daquilo que Deus escolheu ele, casado com mulher estranha, fazendo não mais a vontade de Deus, mas a sua própria vontade, pensando ele que aquela força era dele, mas não sabia Sansão que tudo aquilo tinha vindo de Deus para ele, mais uma vez, para um propósito bem específico, libertar o povo da mão dos filisteus. Meu amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou usar uma palavra aqui que nós às vezes usamos. Deus sempre tem uma carta na manga. Mais uma vez, Deus sempre tem uma carta na manga. O homem pode fugir para onde for. Ele pode correr para onde for. Mas os propósitos de Deus vai ser cumprido. Se Deus escolheu ele para destruir os filisteus, ele vai destruir os filisteus, mesmo que seja na dor. Deus permite e Sansão é enganado por Dalila. Revela o segredo. Os filisteus vêm, corta o cabelo dele. E aí ele pensa o quê? Eita, eu sou forte. A qualquer momento eu sou forte. Ninguém me vence. Cadê a força de Sansão? Sansão é levado preso. Sansão é levado cativo. Por quê? Porque desobedeceu a Deus e porque abandonou o projeto, os propósitos de Deus para a sua vida. Quantas pessoas não têm quebrado a cara? Quantas pessoas não estão na amargura nesse momento? Quantas pessoas não estão na depressão? Quantas pessoas estão sem perspectiva de vida porque abriu mão dos propósitos de Deus para a sua vida e começou a andar pelos seus próprios passos, pensando que era forte o suficiente, inteligente o suficiente para vencer as adversidades da vida. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Um hino antigo diz, né? Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar que você pode se iludir. E se ilude, assim como Sansão se iludiu. Mais uma vez, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E Deus foi misericordioso com Sansão. Mesmo Sansão estando lá preso, cativo, Deus dá a ele, naquele último momento, quando ele ora, forças. E então Sansão, naquele último ato dele de força, morre junto com os filisteus. O propósito de Deus de destruir os filisteus foi cumprido, porque Deus não volta atrás com seus propósitos. Mas Sansão escolheu esse trágico fim para a sua vida, porque desobedeceu os planos de Deus, o que Deus tinha estabelecido para ele. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Dessa sexta lição, porque aqui tem tantas lições para tirarmos e passarmos a noite conversando ou uma manhã de domingo na escola bíblica dominical. Primeiro ponto que eu destaco para você, e isso é uma verdade e você precisa estar atento a isso, não é o fato de você ser um bom pai, uma boa mãe, um irmão, uma irmã piedosa, alguém que leva seus filhos para a igreja, que ensina eles a orar, a ler a palavra de Deus, que o teu filho está isento de um dia sair da presença do Senhor. Você
fez a sua parte. Você o instruiu, mas cabe a eles seguir nos caminhos do Senhor. Lembre-se que lá em Ezequiel, Jesus fala que a responsabilidade é individual. Quando o povo está se queixando que está pagando por tudo aquilo no cativeiro por causa dos pais, Deus diz, olha, o pecado dos teus pais não recai sobre você. Nem a justiça do justo servirá para cobrir a tua injustiça, não. A do justo serve para o justo. O do injusto é do injusto. Ou seja, cada um paga pelo que faz aqui na terra. Se você fez a sua parte, instruiu muito bem, e seu filho tomou uma decisão diferente, como eu já tomei e meu irmão tomou, e tantos outros, talvez você que esteja me assistindo nesse momento tenha tomado até, Deus há de requerer a cada um de nós. Tenho certeza que Manoá e sua esposa fez o que deveria ter feito. O texto nos mostra isso desde o começo. A preocupação dele de criar o seu filho no caminho do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Segundo ponto, os propósitos de Deus para a tua vida, meu querido, é imutável. Deus irá trazer você, ou pela dor, você que escolhe, ou pelo anzol, né, como nós falamos, ou você vem, Deus, não, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Meu querido, se você está num quadro parecido desse com Sansão, volte rapidamente aos braços do Pai, porque Deus está te aguardando assim como aquele pai aguardou o filho pródigo. Terceiro e último ponto. Se você tem talentos, ou um talento, ou vários, se Deus te usa, não use ele para a sua promoção, e nem para mostrar que você é melhor do que ninguém. Pelo contrário, não subestime ninguém como ele subestimou. Não use isso mais uma vez para a promoção, mas para promover o nome do Senhor e para engrandecê-lo aqui na terra. Porque Deus te chamou para um propósito, e esse propósito eu tenho certeza que é adorar e exaltar o seu santo nome. Que você não seja o centro, mas que através dos teus talentos você venha mostrar para essa geração que Deus é a pessoa principal da tua vida, a razão da tua vida, que você e sua família possa ser como Manoá e a sua esposa, sal e luz em meio a um mundo de apostasia. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude, e eu te aguardo na nossa próxima lição. Forte abraço e fique na paz.